Artigo 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Inciso 1º. Dispensa de licitação em razão de valor. Inciso 2º. Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Parágrafo 1º. As hipóteses de substituição do instrumento de contrato aplica-se no que couber o disposto no artigo 92 desta lei. Parágrafo 2º. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$10.000. Capítulo 2. Das garantias. Artigo 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1º. Calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado, de liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. Inciso 2º. Seguro-garantia. Inciso 3º. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela administração. Parágrafo 3º. O edital fixará prazo mínimo de 1 mês contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato para a apresentação da garantia pelo contratado, quando optar pela modalidade prevista no inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 97. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta lei. Inciso 1º. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. Inciso 2º. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Parágrafo único. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice e seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 96 desta lei. Artigo 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10%, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos, com vigência superior a 1 ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para a definição e a aplicação dos percentuais previstos no caput deste artigo. Artigo 99. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia,
com cláusula de retomada prevista no artigo 102 desta lei, em percentual equivalente até 30% do valor inicial do contrato. Artigo 100. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Artigo 101. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Artigo 102. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Hipótese em que, inciso 1º, a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente, anuente e poderá. A linha A. Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. A linha B. Acompanhar a execução do contrato principal. A linha C. Ter acesso à auditoria técnica e contábil. A linha D. Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. Inciso 2º. A emissão de empenho em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal. Inciso 3º. A seguradora poderá subcontrolar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1º. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância assegurada indicada na apólice. Inciso 2º. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância assegurada indicada na apólice. Capítulo 3. Da alocação de riscos. Artigo 103. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou daqueles a serem compartilhados. Parágrafo 1º. A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo. Parágrafo 2º. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado. Parágrafo 3º. A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação. Parágrafo 4º. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. Parágrafo 5º. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto o que se refere, inciso 1º, às alterações unilaterais determinadas pela administração nas hipóteses do inciso 1º do caput do artigo 124 desta lei. Inciso 2º, ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato. Parágrafo 6º. Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da administração pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários à sua identificação, alocação e quantificação financeira.
Capítulo 4. Das prerrogativas da administração. Artigo 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, as prerrogativas de: inciso 1º, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Inciso 2º, extingui-los unilateralmente nos casos especificados nesta lei. Inciso 3º, fiscalizar sua execução. Inciso 4º, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Inciso 5º, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: alínea A, risco à prestação de serviços essenciais. Alínea B, necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato. Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 1º do caput deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Capítulo 5. Da duração dos contratos. Artigo 105. A duração dos contratos regidos por esta lei será prevista em edital e deverão ser observadas no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão do plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Artigo 106. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1º. A autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual. Inciso 2º. A administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção. Inciso 3º. A administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Parágrafo 1º. A extinção mencionada no inciso 3º do caput deste artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses, contado da referida data. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática. Artigo 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contrato ou a extinção contratual, sem ônus para qualquer das partes. Artigo 108. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 anos, nas hipóteses previstas nas alíneas F e G do inciso 4º e nos incisos 5º, 6º, 12 e 16 do caput do artigo 75 desta lei. Artigo 109. A administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecida em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Artigo 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a administração, os prazos serão de: inciso 1º, até 10 anos nos contratos sem investimento. Inciso 2º, até 35 anos nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado,
que serão revertidas ao patrimônio da administração pública ao término do contrato. Artigo 111. Na contratação que prevenir a conclusão de escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado, inciso 1º, o contrato será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas. Inciso 2º, a administração poderá optar pela extinção do contrato e, neste caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. Artigo 112. Os prazos contratuais previstos nesta lei não excluem nem revogam os prazos contratuais previstos em lei especial. Artigo 113. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relatado ao fornecimento inicial ou a entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 anos, contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do artigo 107 desta lei. Artigo 114. O contrato que prevenir a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 anos.